Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. O programa em que você, jovem pensador, é a estrela. E você sabe que jovem aqui não é de idade. Às vezes até coincide, mas jovem é aquele que compartilha sempre o conhecimento que ele tem e também está sempre disposto a aprender. Esse é o jovem pensador. E antes de eu passar para a nossa convidada maravilhosa de hoje, eu gostaria de falar da Semana do Meio Ambiente, que vai começar esse fim de semana na cidade vizinha aqui de Cubatão. Nós temos já esse fim de semana alguns eventos, mas oficialmente a semana começa no dia 5. Mas já temos eventos, inclusive no Cotia Pará, no fim de semana, sábado dia 3 e domingo dia 4. E durante a semana toda nós temos uma extensa programação, inclusive no dia 6 eu estarei fazendo palestra lá na ETEC sobre água, direito à vida, e também professor vice-coordenador do mestrado em Direito da Saúde na Unisanta, professor Marcelo Lamy, também estará falando sobre o direito da saúde e o meio ambiente. E assim como ele, também o nosso colega aqui de casa, né, o Eduardo Filetti, também no dia 7 estará fazendo palestra sobre o abandono de animais, né, o abandono dos pets, que está tomando uma proporção muito grave, principalmente no município de Cubatão. Então convido a todos para prestigiar, porque está sendo preparado com muito gosto, com muito carinho e são temas importantes que vão ser discutidos, inclusive saneamento básico, o tratamento dos resíduos sólidos, incluindo no saneamento básico, enfim. É muito importante a gente refletir sobre o clima. E terminando aqui, antes de passar para a nossa convidada, eu vou trazer aqui uma reclamação dos artistas aqui de Santos, que inclusive já saiu no blog da Tribuna, e eu trago aqui, produtores culturais também reclamaram da virada cultural, que não deu espaço para os artistas locais. Para dizer que não deu nenhum, apenas um grupo de música que foi convidado para participar. Então fica aqui a denúncia, os artistas locais não ficaram muito satisfeitos. E agora eu passo para a minha querida, eu falo para ela, é minha ídola, a Vera Leon, que traz aqui toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade de se indignar com o que ela vê, e sempre com muito amor e com muita compreensão de tudo. E além de tudo, ela vai falar também um pouquinho de sonhos, que ela é especialista nisso aí. Vera, muito feliz de estar aqui com você no programa Jovens Pensadores. E eu também, muito feliz, Rosilma, muito feliz pelo convite de estar aqui com você, de estar com vocês, partilhando aí esse conhecimento, essa experiência de vida, né? Já que você disse que não é jovem só na idade, né? É jovem quem partilha conhecimento. Então, estamos aqui com muito prazer. E aí, eu sei que você é uma pessoa bastante ativa em relação a certas coisas que a gente vê e você não se conforma e quer mudar, né? Somos bem parecidas nisso. E nós estávamos conversando antes de começar o programa sobre um curso, uma palestra, uma reflexão. O que você faz lá segundas e terças na Pinacoteca? Fala para mim. Então, existe lá na Pinacoteca, segundas e terças, um grupo, ele é basicamente de mulheres, mas tem também um homem, né? Tem um médico, um jovem médico, mas basicamente de mulheres, embora esteja aberto a quem quiser. É um grupo que eu chamo de desenvolvimento humano, é um espaço que nós criamos, que eu chamo de espaço de conversa, em que semanalmente eu levo um tema que ele vai variar, a verdade é essa, ele vai variar segundo o apelo do momento, segundo aquilo que está, sabe? Ou que brote de mim, ou que brote do próprio grupo. Então, só exemplificando, nas 2 últimas semanas nós falamos de corrupção, mas não assim a corrupção como a gente vem tratando nas mídias, né, de maneira geral, nos jornais, na TV, mas a corrupção num sentido de o brasileiro é corrupto? Está na natureza dele ser corrupto? Ou isso vem de uma história de 500 anos em que nós já éramos
vamos dizer assim, lesados nas nossas riquezas, que saíam daqui para ir para o reino. E no decurso, né, desse desenvolvimento, a gente ainda tem instituições financeiras, instituições públicas, né, que não funcionam e que acabam fazendo com que o brasileiro dê o seu jeitinho, fure a fila, molhe a mão do guarda, como a gente costuma dizer. Então, esse foi o tipo de discussão que nós levantamos diante de tudo que se está vendo. Claro que isso gerou um debate acalorado, com N opiniões e, principalmente, com o confronto de quem somos nós. Porque se a gente julga corrupto aquele que está lá levando a mala de dinheiro, mas e nós no nosso dia a dia? Será que a gente fura fila? Será que a gente leva aquele troquinho a mais que chegou para casa ou a gente devolve? Hoje vira herói quem encontra uma carteira e procura devolver para o dono. Que deveria ser natural. Que é natural, é um comportamento ético. Então, é esse tipo de discussão. Claro, nós já falamos também do sentido da vida, nós já falamos da adolescência e também da adolescência tardia, que é o tempo da menopausa, que é o tempo da velhice. Então, assim, os assuntos são variados, são muito dinâmicos e tem tido um retorno no sentido da troca muito, muito positivo. E o que eu acho importante, o que eu percebo em você, é que você tem uma visão própria, porque o que a gente vê muito é que existem alguns padrões de comportamento, né? E a gente age de acordo com esses padrões. Algumas pequenas corrupções já entraram na invisibilidade e nós cometemos essas pequenas corrupções, porque quando sou eu que cometo eu não sou corrupta, mas quando é você, é corrupção. Uhum. Então, e eu noto que você tem essa inquietação de mostrar, porque às vezes nem na gente a gente percebe, porque é cultural. Então a gente está sempre preocupado em saber, será que eu estou repetindo um padrão? E aí, daí o nome do programa, né? Jovens Pensadores. O pensador é aquele que cria pensamento próprio. Tá bom, até hoje foi feito assim. Por quê? Por que sempre foi feito assim? Né? Então, justamente esse grupo que você criou de debate é importante justamente para que a gente se desacostume de certas culturas que vêm desde 1500, né? Porque na medida em que para cá vieram só degredados e presos, já veio a cultura junto. Exato. Então é muito difícil você romper com uma cultura de mais de meio século, né? De quantos séculos? 500 anos, mais de 500 anos, propriamente 517 anos de comportamentos repetidos e que todo mundo aceita, né? E eu noto também que muitas vezes quando você diz que fulano é corrupto, cicrano é corrupto, o partido tal é corrupto, todo mundo é corrupto, algumas vozes se levantam e digam, mas quem não é? Como se isso fosse... Como se isso justificasse comportamentos, né, que não contribuem para o nosso desenvolvimento como indivíduo e não contribui também para a nossa evolução num sentido mais espiritual, né, da palavra. Então, ter coragem, primeiro para se olhar, porque é muito fácil você olhar para o outro, apontar o dedo e dizer fulano, faz, beltrano. Não, mas é preciso olhar primeiro para si, para então fazer essa reflexão e exatamente isso. Puxa, mas eu fiz assim até aqui, mas será que isso está funcionando? E funcionando em todos os sentidos. Porque às vezes você se apega a pensamentos. A gente pensa que o maior apego é apego às coisas, né? Ah, não, preciso guardar isso, preciso guardar isso, porque... Não, esse é o apego mais fácil, porque às vezes, né, como eu digo, a enchente leva, o fogo queima. Se enjoa do objeto. Do objeto. O maior apego é o apego emocional, é o apego de crenças, que faz com que a gente diga, mas até agora eu fiz assim, então é assim que funciona.
Será? Minha mãe já fazia, minha mãe já fazia. Minha avó fazia isso. Exatamente. E a aí, avó erra. A avó você erra. Endurece, né? Você enrijece Verdade. dentro de um pensamento. Então, ter a coragem de mudar, né? Exercer este pensar que você propõe, é um caminho para que a gente possa transformar, né? Sem a ideia de transformar o outro, mas de transformar a mim, né? Para que eu possa ocupar novos espaços, novos lugares e para que eu possa enxergar um pouco mais longe. Essa é a ideia, né? Então, talvez por isso eu esteja ainda atuando, como você diz que eu sou muito atuante, esteja atuando, esteja muito interessada e muito curiosa por tudo que me cerca. Pessoas, coisas, lugares, paladares, né? Então... E Vera, acontece o seguinte também, quando a gente exerce um papel na mídia, você é jornalista, você sempre escreveu colunas para a Tribuna e agora você tem uma coluna social que é um primor, porque você inovou, porque a coluna social, ela é conhecida, a maioria das colunas sociais são a parte que a pessoa vai primeiro, porque é engraçado que a pessoa que pega um jornal para ler, ela quer ver gente. E onde você vê gente? É na coluna social, né? Então, a coluna social ela é mais chamativa. Depois ela lê o resto do jornal. E você usa, você sabe, você tem aquele espaço, você usa aquele espaço para cutucar. Docemente, porque você é uma pessoa doce, mas você sempre cutuca, você sempre mostra. Vê quem quer, claro. Então você desempenha, eu entendo que você desempenha muito bem esse papel, né? Como aqui os Jovens Pensadores também, ele tenta fazer isso, né? Na medida em que mostra sempre um outro lado, porque os outros lados são sempre mostrados em todo lugar, mas você tem aquela obrigação de mostrar um outro lado. Não que você feche questão, mas olha, você percebeu que tem esse lado também? Você já tinha reparado? Isso que é importante. Eu acho que assim, esse é o papel do comunicador, né? Ele precisa, quando eu falei de curiosidade, é nesse sentido, é de você olhar e refletir sobre, será que eu posso mostrar um outro lado? Será que existe um outro lado? Será que eu posso provocar? Tenho ferramentas, tenho elementos para isso? E realmente trazer alguma coisa nova, como eu digo, vamos desacomodar, vamos provocar um pouquinho, vamos tirar da zona de conforto. Não é nem que eu tenha a última palavra ou que eu esteja certa, mas esta coragem de mostrar o pensamento e de se colocar realmente. Eu acho que está faltando muito isso, principalmente nesse tempo... Muita gente tem medo, né? Tem medo, tem medo. E nesse tempo de redes sociais, em que parece, assim, alguém fala uma coisa e aí vai todo mundo junto, sem parar, mas é isso mesmo que eu penso? Eu tenho coragem para me contrapor àquilo que está sendo dito? Né? Então eu acho que o papel do comunicador é esse, mas o papel do indivíduo, qualquer que seja o lugar que ele ocupe, é esse papel, sim, da reflexão, é da autoobservação, para ele poder deixar o mundo um pouquinho, eu não digo melhor, mas diferente daquilo que ele encontrou quando ele chegou. E você também, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente tem só mais um pouquinho de tempo, mas eu queria que você falasse um pouco também da sua habilidade, que você já há muito tempo estuda e é formada até na área dos sonhos. Eu sei que você tinha um blog e agora você tem um canal, não é isso, Vera? Isso, é. E qual é a importância dos sonhos na vida da gente? Eu acho que toda. Eu sou suspeita de falar. O que a gente não fala acordado, aparece tudo lá, é verdade? Eu acho que não a gente só resolve aquilo lá que a dormindo? gente não fala, mas aquilo que a gente não enxerga, digamos assim, né? Dentro dos nossos conflitos, aquilo que a gente não consegue expressar, aquilo que a gente não conseguiu elaborar, né, internamente, isso vai aparecer num sonho. Isso vai aparecer num sonho. É que muita gente diz, mas eu não sonho.
E aí ela não tem, digamos assim, este recurso para poder orientar-se. Mas na verdade ela sonha e não lembra, é isso? Ela sonha e não lembra, né? Mas você pode sim vir a sonhar desde que você dê para a alma o alimento que ela gosta, né? Que é falar sobre isso, ler a respeito, ler um pouco sobre mitos, filmes. Filmes têm um poder incrível, porque você sai, digamos assim, de você, né, dessa formatação muito do ego, muito certinho, que acha que tem todas as respostas, e o filme faz você, então, abrir o seu horizonte, você entra no filme e isso pode trazer elementos para suscitar, digamos assim, uma viagem interna, né, uma viagem onírica. Então, eu criei o blog em 2011, mas fiz uma formação em psicologia analítica em 2002, 2003, quando eu estava em Brasília. Mas eu, naturalmente, já me interesso por sonho desde o meu primeiro processo analítico, né? Há 30 anos, 30 e poucos anos. Então, eu mesma, por minha intuição, anotando sonhos, que eu faço até hoje, né? Tenho vários cadernos, e comprovadamente os sonhos já me indicaram caminhos, me ajudaram a tomar decisões, porque os sonhos falam de um centro único, que é nosso. Mas Vera, fala para mim, e quando a pessoa não lembra do sonho, porque assim, eu falo por mim, porque eu sempre sonhei, muitas vezes obtive resposta nos sonhos, né? Porque os sonhos são altamente simbólicos, né? Totalmente. E respostas até de pessoas que tinham morrido, e talvez até uma mensagem assim, mas não uma coisa muito simbólica mesmo, que eu entendi como mensagem, mas de uns tempos para cá, já de muito tempo para cá, não lembro de nada. Claro que eu sei que eu sonho, né? Ou então, por exemplo, de manhã cedo, assim, acordo muito cedo, vou dormir mais um pouquinho. Esse dormir mais um pouquinho, às vezes eu sonho e eu lembro, porque aí você acorda e tal. Mas assim, se eu dormir um sono só, não lembro de nada, é tudo preto. Então eu não lembro, eu não posso anotar. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu sei que eu sonhei, porque a gente sempre sonha, né? Porque isso faz parte da saúde mental. Mesmo que eu não lembre, a solução, ela vem, mesmo que eu não lembre, ou o fato de eu não lembrar, eu estou desperdiçando esse caminho que se abriu. Eu entendo que a gente está desperdiçando, se não totalmente, mas a gente está desperdiçando sim um conteúdo muito importante, por mais simbólico que ele seja, por mais que a gente não entenda, por isso que o meu canal no YouTube chama Que Sonho é Esse? Porque você acorda e diz, meu Deus, que sonho é esse? Eu achei genial esse nome, né? Porque é bem isso. Porque é bem isso. Fica até com medo. Né? Fica, às vezes fica. Então, não lembrar faz com que a gente perca um pouco deste conteúdo. Mas, como o sonho fala de uma energia, o sonho é um conteúdo de energia psíquica bastante forte, digamos assim, você fica alimentada dele. Então, às vezes, você pode até tomar decisões que parecem até que não são lógicas, mas porque de alguma maneira você está intuído de uma mensagem interna que coloca você numa direção que inicialmente não estava prevista. É muito lindo isso, né? É muito lindo. Isso é assim, é encantador. E a gente só precisa diminuir, digamos assim, um pouquinho esse ritmo do estar sempre olhando para fora, né? As pessoas hoje dormem com televisão dentro do quarto, com o celular na cabeceira e ligado. Então, assim, são todos estímulos que tiram a sua atenção de se voltar para dentro, sabe? De estar inteira com você mesma. E você fica procurando resposta fora e está tudo aqui, né? Sempre está aqui. Sempre está aqui. Vera, olha, você vai ter que vir todo mês aqui. Você é uma luz, você sabe que eu sou sua admiradora. Obrigada. De vez em quando eu mando uns e-mails lá em madrugada que eu tiro para ler os 3 jornais do dia. Aí eu me deparo assim com uma pérola na sua coluna que é assim, às vezes me emociona muito e eu não consigo
deixar de mandar uma mensagem para você, porque eu sei que o escritor precisa desse feedback. Precisa, sim. É importante, retorno, né? Esse retorno é fundamental. Será que eu atingi? Então eu acho importante dar um retorno. Então eu deixo aqui o convite aberto sempre que você quiser voltar, né? Para que você traga aí para os nossos jovens essa mulher maravilhosa que é a Vera Leon. Ela está sempre generosamente compartilhando conhecimento com todos que saibam ouvi-la. Fique aí que nós voltamos no segundo bloco para um quadrinho especial que inaugura hoje, inédito, vocês vão gostar muito. Voltamos e agora você vai ter um quadro especial com a Lúcia Helena Cordeiro. Ela já esteve aqui no nosso programa e agora ela vai fazer alguns quadrinhos no nosso programa, posso dizer até programetes, como a gente fala, em que ela vai dar dicas importantes para você em relação a como é que você escolheu sua carreira. Você já escolheu sua carreira? Como é que você vai se comportar na primeira entrevista? O que será que essa empresa quer de mim? Como é que eu faço para conseguir um estágio em alguma empresa? E mais importante que tudo, será que a espiritualidade é importante na minha preparação para enfrentar a vida? Ou será que trabalho, escola, espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra? A Lúcia Helena está aqui para te responder tudo isso. Fique com ela. Olá, boa tarde. Lúcia Helena Cordeiro, tendo a honra de estar com vocês para falar um pouquinho, trazer a essência da sabedoria de todas as idades. Hoje estaremos resgatando o legado do professor Henrique José de Souza, que desde 1924 vem nos deixando máximas de reflexões. A de hoje é: grande é aquele que deseja instruir-se, maior o que se instrui, porém muito maior o que oferece os seus conhecimentos aos demais. Interessante, o mundo mudou. A boa ou má notícia é que continuará mudando com uma velocidade excessiva. As fórmulas de sucesso no passado não mais são hoje. Os conhecimentos que até então adquirimos e embasaram a nossa existência, hoje precisam ser revistos, revisitados, para que possam ser colocados no mundo. O que o professor nos traz é que nós devemos nos permitir
buscar aprender a cada dia, olhar as velhas coisas com um olhar novo, nos permitindo mais uma vez, aliás, o verbo vocês vão ouvir falar muito, é permita-se. Ver diferente, fazer diferente, refletir de uma forma diferenciada para que não caiamos no que a gente chama da normose, aquele padrão de normalidade ou efeito manada, como dizem os jovens. Entretanto, quanto mais buscamos o conhecimento, quanto mais buscamos nos posicionar com relação a eles, nós precisamos compartilhar esses saberes. Não há mais tempo para o egoísmo, e sim para o altruísmo. Pense bem, será que muitas vezes nós não estamos só buscando acumular conhecimentos, entretanto, sem repassar, sem compartilhar, seja numa roda de conversa, não precisa ser num ambiente formal, não precisa ter uma estrutura, uma sala de aula, data show, etc. Não, quando nós compartilhamos, nós saímos muito maiores, porque nós, ao proporcionarmos oportunidade dos outros nos ouvirem, nós também exercitamos a arte de ouvir. Devemos pensar bastante sobre isso. Quantos dos conhecimentos adquiridos até então nós já compartilhamos vamos pegar só nesse último semestre? Como é que nós estamos nos posicionando quando nos solicitam a opinião sobre as coisas que estão ocorrendo no Brasil e no mundo? Qual é o nosso olhar diferenciado sobre as velhas coisas? O que nós devemos fazer de diferente para que possamos fazer a diferença no universo, seja ele restrito ou com a nossa ação diferenciada num ambiente muito maior. E quando nós falamos ambiente, nós estamos até provocando mudanças no ambiente familiar, quando a gente traz uma coisa nova. O pessoal ao nosso redor, família, primos, vizinhos, etc., passam também a ter um olhar diferenciado. Seja no ambiente onde nós estamos estudando, acadêmico, seja nos ambientes profissionais, naquelas rodas de conversa no fim de semana, como tem sido essa troca? Pois é, nós temos que pensar, buscar a instrução, o conhecimento, sem compartilhar, qual é o legado que nós estamos deixando? Provoco a reflexão. Vamos, a partir de hoje, registrar tudo aquilo que nos causa muito conforto em compartilhar? E já vamos exercitar isso? Espero vocês no nosso próximo programete Sabedoria das Idades. Não perca, venham junto. Mandem as suas dúvidas e respostas às suas reflexões. Até lá! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Pedindo a sua atenção e a sua audiência para sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, lembrando que a gente põe tudo no YouTube para você assistir ou rever quando quiser. Até lá!